Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Tá bom? Então aí está a tabela aí. Eu acho que a gente não botou no grupo não, botou esses detalhes. Então, se eu não lembrar, você bota lá, por favor. Então vamos lá. Voltando para o nosso estudo então, que a gente tinha parado na semana passada. Certo. A gente viu na semana passada uma das principais coisas que a gente estudou foi a ideia que Lutero tem, que ele compreendeu sobre a importância da distinção entre lei e evangelho. Lembram disso? A gente falou o quanto isso é importante. Eu acho que a gente passou, acho que 50% da aula passada foi tratando sobre essa distinção entre lei e evangelho. Quem poderia dizer para mim o que é o Evangelho e o que é a lei? O que é que um se diferencia do outro? Porque um é distinto do outro? Quem poderia ajudar? Eu não fui claro, vou repetir a mesma aula. Vou voltar para a mesma aula da semana passada, até a gente compreender bem o que é lei e o que é evangelho. Se vocês não souberem, eu vou dizer uma coisa e vocês me dirão se é lei ou evangelho e por que é lei ou evangelho, tá bom? Mas seria bom vocês dizerem com as palavras de vocês o que seria lei e o que seria evangelho. Quem lembra? Ninguém? Ninguém lembra o que é lei, nem o que é evangelho? É a palavra de Deus? Mas o que é a palavra de Deus, você quer dizer? Quando você diz palavra de Deus, você quer dizer o que com isso? Toda a Bíblia? Todo ensinamento da Bíblia é a palavra de Deus? É evangelho? É isso que você está dizendo? Tudo que está na Bíblia é evangelho. Tudo que está na Bíblia é evangelho? Certo, mas eu estou perguntando, o que tem tudo na Bíblia é evangelho e lei, sim. Mas o que seria evangelho e o que seria lei na palavra de Deus? Ou toda a Bíblia é evangelho e toda a Bíblia é lei? Certo. Isso. O evangelho é a boa nova de salvação. O que seria a lei? A lei de Moisés? Certo, mas o que é que distingue a lei do evangelho? O que é que diferencia a lei e o evangelho? Porque um é chamado de lei e outro é chamado de evangelho. Qual a diferença que há entre lei e evangelho? Se é que há. A lei não salva e o evangelho salva. Por que a lei não salva? Certo. Mas o evangelho você consegue cumprir? Isso é uma diferença entre lei e evangelho. A lei exige de você perfeição. O evangelho dá a você a perfeição, que é a pessoa e a obra de Jesus. Então isso é uma diferença entre lei e evangelho. O evangelho é aquilo que Deus faz por você em Cristo para lhe salvar. A lei é o que Deus exige de você para agradá-lo em termos de salvação. Mas não só em termos de salvação, tá? Isso é uma das funções da lei.
mas também como uma forma de gratidão. Mas nesse momento seria bom a gente enfatizar isso. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que Deus faz por nós em Cristo. O que é lei é aquilo que Deus exige de nós. Deu para entender aqui? Então, se Jesus diz assim, você não deve adulterar, Jesus está falando sobre o Evangelho ou sobre a lei? Por quê? Porque ele está exigindo algo de nós. Ele não está nos oferecendo a salvação. Agora, se ele chega e diz assim, o reino de Deus é chegado entre vós, arrependei-vos e crede. O que é que ele está fazendo? Mas só que tem arrependimento e crer. Ele exige arrependimento e crença. Você lê o Evangelho. Mas não tem exigência? E a lei não é exigência? Na teologia reformada, isso é visto como os imperativos evangélicos. A lei e o Evangelho é exigido de Jesus dentro do próprio Evangelho. Só que quando nós exercemos a fé e o arrependimento, isso não é o Evangelho, são coisas distintas. Isso é o resultado do Evangelho ter me alcançado. Jesus diz assim, arrependa-se e creia. Só que você não consegue nem se arrepender nem crer. Então ele vem com o seu Espírito Santo, desperta você da morte espiritual, para que a partir daí você possa crer e se arrepender dos seus pecados. Mas esse crer e se arrepender dos seus pecados não é o Evangelho. Esse crer e arrependimento dos pecados é o exercício do Espírito Santo em nossa vida, para a gente confiar nesse Evangelho e a gente se arrepender dos nossos pecados, reconhecer que somos pecadores. O Evangelho é aquilo que Deus faz por nós para nos salvar. São coisas distintas. Eu diria que o Evangelho, a salvação chega e oferece o arrependimento e a fé. Mas quando nós depositamos fé e arrependimento, isso é o resultado do Evangelho e não o Evangelho em si. Eu não sei se vocês conseguem compreender essa diferença. Resultado do Evangelho e o que é o Evangelho. O Evangelho não é algo que... O Evangelho não é a transformação da minha vida. A transformação da minha vida é o resultado do Evangelho. O Evangelho de salvação, quando chega, é a boa nova de Jesus, que ele veio para nos salvar. Ele chega. Mas quando ele chega, esse Evangelho traz resultados. São as implicações do Evangelho. Então essas implicações do Evangelho são os resultados do Evangelho, mas não é o Evangelho. De modo que eu não posso sair por aí dizendo, deixa eu contar o Evangelho para vocês de Jesus. Você já ouviu falar do Evangelho de Jesus? Não ouvi não. Olha, quando eu era pequeno, eu roubava as frutas da casa das vizinhas. Eu me escondia, batia na porta. Eu chamava palavrão dentro de casa. Eu fazia isso e aquilo. Mas hoje Jesus me salvou. Isso é o Evangelho? Isso não é o Evangelho. Isso são os resultados do Evangelho na sua vida. Você era de uma forma, depois que o Evangelho lhe alcançou, as implicações desse Evangelho lhe mudam. Pô. Isso. A gente, não é que a lei de Deus vem depois, mas que a lei de Deus, ela só é habilitada para aqueles que são habitados pelo Espírito, que têm capacidade de cumpri-la. Isso. Não. O próprio Paulo fala em Romanos capítulo 1 que os gentios que não têm lei, eles têm a norma da lei gravada no seu coração, ora testemunhando a consciência. Então, mesmo aquelas pessoas que não têm lei, ou seja, Paulo ali está fazendo um contraste entre gentios e judeus. Quem são os judeus? Aqueles que tinham contato com o Antigo Testamento, do qual continha os 10 mandamentos, certo? Eles tinham isso escrito. Eles sabiam que Deus escreveu as tábuas da lei com o seu próprio dedo. Então o judeu tinha uma revelação muito especial a respeito dos 10 mandamentos. Entretanto, quem não era judeu também tinha a norma da lei gravada no coração. Então todo ser humano, ele nasce com a consciência
sobre o que é os 10 mandamentos. Ele sabe que é errado adulterar, ele sabe que é errado matar, ele sabe que é errado mentir, mesmo ele nunca tendo ouvido falar da lei de Moisés, mesmo ele não tendo contato nenhum com a Bíblia. Por quê? Porque Deus gravou no coração de cada ser humano a sua lei. Ou seja, que seja crente ou não, tem a consciência do que é certo e do que é errado. Isso, uma pessoa que é crente e uma pessoa que é descrente, os dois sabem que quando está errando, está pecando contra Deus. Agora o que é que acontece? À medida que você peca contra Deus e vai pecando cada vez mais, você vai enrijecendo o testemunho da lei no seu coração. Você vai fazer com que aquela lei se torne cada vez mais obscurecida. É como uma pessoa que vai lá e rouba uma vez. Aquilo ali fica na consciência dela. Pense numa pessoa que matou uma vez. Aquilo ali deve corroer ela. Mas imagine essa pessoa matando pela 20ª vez. Você acha que ele tem na consciência dela o mesmo peso que teve da primeira vez? Porque à medida que vai matando, ele vai normalizando e refreando, tentando refrear a lei de Deus dentro do coração. Entendeu? Vai ficando duro. Vai ficando um coração cada vez mais de pedra para a lei que testemunha no coração dele. Entretanto, essa lei que testemunha no nosso coração, dizendo que nós estamos certos ou errados, essa lei não salva ninguém, né? Porque você pode saber o que é certo e o que é errado, certo, mas você é um pecador. Você necessita de salvação. Você necessita de alguém que venha morrer por você, para pagar a penalidade da sua desobediência à lei de Deus. Então a lei de Deus, ela não tem a capacidade, se é assim que eu posso colocar, de nos salvar. A lei de Deus aponta o quanto nós somos errados e como é que Deus quer que a gente viva. Isso, mas o que eu estou dizendo é algo anterior, irmão. Eu estou dizendo assim: quando a gente era descrente, ainda assim a gente tinha uma lei no nosso coração, que Paulo vai dizer que essa lei é uma lei interior, que é dada a todos os homens. Então essa lei, ela não pode nos salvar. Por quê? Porque essa lei, ela diz que eu sou pecador. Olha, não mate, não roube, não furte, não cobice. Imagina essa lei no nosso coração e a gente sendo uma pessoa descrente. A gente está em constante desobediência a essa lei que Deus colocou no nosso coração. Não é isso? A gente tem como ser salvo dessa forma? Tomando consciência dessa lei? Não. Então essa lei nos ajuda a apontar para um caminho de salvação. Só que você só pode saber esse caminho de salvação se alguém vir até você e falar do Evangelho. De modo que as pessoas no mundo inteiro podem ter uma consciência sã a respeito do Evangelho, a respeito da lei de Deus. Se o Evangelho não for anunciado, todos morrerão no inferno. Porque o único meio das pessoas serem salvas não é tomar consciência da lei de Deus. É interessante que Paulo, no capítulo de número 1 e 2 de Romanos, ele vai tratar justamente sobre isso. Que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que não tinham a Bíblia do Antigo Testamento, os gentios que não têm lei escrita, têm a norma da lei gravada no seu coração. E Paulo diz assim: ora defendendo, ora o acusando. Algumas pessoas acham que isso é uma maneira de dizer: está vendo, uma pessoa descrente tem ainda assim como se defender com a lei de Deus. E chegar diante de Deus e dizer assim: eu consegui pelo menos fazer alguma coisa boa. Já que essas pessoas nunca ouviram o Evangelho, elas vão ser julgadas por essa consciência. Elas nunca ouviram o Evangelho. Então elas vão ser julgadas simplesmente como elas lidaram com a lei que elas tinham. Como elas lidou com essa questão? A lei de Deus, como elas trataram ao longo da vida? Tratou assim, aí Deus disse: você não conheceu Jesus, mas pelo menos com a lei você conseguiu pelo menos tentar fazer as coisas certas. Aí Deus vai e salva essa pessoa. Ninguém consegue seguir direitinho. Mas nessa perspectiva que eu estou dizendo, não é a Bíblia, tá? O que eu estou descrevendo aqui é o que alguns pensam. Que a lei de Deus é uma maneira de você se justificar diante de Deus se você não tomou conhecimento do Evangelho. Eles dizem que Paulo em Romanos capítulo 1 está dizendo isso. Que ora a lei defende, ora o acusa. Eles defendem. Como é que a lei de Deus vai defendê-lo?
Porque ele muitas vezes cumpre a lei de Deus, então a lei de Deus está ao lado dele. Mas ora ele quebra. Só que Paulo termina o texto dizendo assim: e todos serão julgados segundo o meu evangelho. E qual é o evangelho do apóstolo Paulo? Que não há nenhum outro debaixo do sol, debaixo da terra. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, uma tribo indígena que nunca ouviu falar do evangelho, ainda que tenha a lei dentro do coração, essa lei não é suficiente para levar essa pessoa para viver no novo céu e na nova terra. Porque a possibilidade que a pessoa tem de habitar no novo céu e na nova terra é só se o evangelho chegar a ela tem essa possibilidade, porque ela pode rejeitar. A menos que Deus desperte essa pessoa e faça com que ela aceite salvadoramente a mensagem anunciada. Então, a lei de Deus, para resumir tudo o que eu disse, nunca salva. A lei de Deus, principalmente no estado que nós estamos hoje, que é debaixo do pecado, depois de Adão e Eva pecarem, depois de Adão pecar, todos nós estamos debaixo do pecado. Logo, a lei de Deus sempre é um caminho, sempre não, antes de sermos crentes, sempre será um caminho de manifestar a nossa culpa, para que, se alguém anunciar o evangelho para a gente tenha a possibilidade de encontrar o caminho de salvação. Mas como eu disse anteriormente, muitos descrentes têm essa norma da lei ofuscada devido ao pecado que há no coração deles. Tá bom? Oi? Isso. Paulo vai dizer, né, que detém a verdade de Deus pela mentira, né? Então eles invertem. E a ideia ali de deter a verdade de Deus pela injustiça, pense no hidrante, uma água que está jorrando e o cara vai tentar botar a mão para abafar, para aquela água não sair alagando tudo. E ele não consegue, ele fica espalhando pela mão dele. Paulo está dizendo, a revelação de Deus é assim. Ela não tem como ser completamente abafada. O homem tenta empurrá-la. O homem tenta não querer ver Deus, mas acaba aquilo escorrendo. Paulo vai dizer que os atributos de Deus, bem como o seu eterno poder, Romanos capítulo 1, a partir do verso 19, vai dizer isso, estão manifestos na obra da criação. Então o problema nunca será a criação. O problema é aquele que observa a criação. Somos nós. Porque veja que o salmista vai dizer, o insensato, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Aí o Salmo 19 vai dizer que, o salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Veja, os dois estão observando o mesmo objeto, que é o mundo criado. Só que um chega à conclusão de que não há Deus. O outro chega à conclusão de que há Deus. Então o problema não está no objeto, eles estão vendo a mesma coisa. O problema está na interpretação que eles dão ao objeto. Um, por estar com a sua natureza caída, ele acaba tentando suprimir a realidade de Deus e dizendo que ele não existe. E o outro, por ser regenerado pelo Senhor, reconhece essas obras do Senhor como vinda do Senhor e a sua lei, né, que o Salmo 19 não vai só falar da obra da criação, mas vai falar da lei escrita, tá bom? Então, o problema nunca é nas coisas que observamos, não é falta de clareza de revelação. O problema é o nosso pecado ao observar essa revelação que é tão clara. Ela obscurece, ela suprime, ela distorce, ela torna a criatura em criador, ela idolatra aquilo que Deus criou ao invés de adorar o verdadeiro Criador, tá bom? Sim. Mas o... Sim. Sim, que ele diz assim, dai acesso que é de César. Sim. Isso. Não, não está associado com o assunto que a gente estava. Não, eu estou entendendo. Ali é a lei romana, né? Isso, não é nesse aspecto aqui não. Então, o que é lei? É tudo aquilo que Deus requer de mim. Deus requer santidade,
Deus requer que a gente ande em fidelidade no casamento, que a gente honre as autoridades constituídas. Deus quer que a gente adore a Ele acima de todas as coisas. Deus quer que a gente adore a Ele da forma que Ele ordenou. Tudo isso são as exigências que Deus requer de mim e de você. Isso é lei. E o que é evangelho é aquilo que Cristo fez por mim. O que é que Cristo fez por mim? Ele morreu por mim, Ele viveu uma vida perfeita por mim, Ele ressuscitou por mim. Então tudo isso é o evangelho, é a boa notícia. Jesus está fazendo coisas em favor de pessoas que precisam ser salvas. Isso é o evangelho. Então, quando você for apresentar o evangelho, você tem que ter essa mentalidade bem clara na sua mente, para que você não faça confusão. Eu contei meu testemunho pessoal e achei que aquilo ali era o evangelho. E não é. O evangelho não é a respeito de como Deus lhe transformou. O evangelho é a respeito de como Jesus, ele viveu uma vida perfeita, ele morreu em lugar de pecadores, ele ressuscitou. Então, tudo isso daí tem a ver com o evangelho. É as obras de Jesus em favor de pecadores para os salvá-los. Certo? Deu para entender aqui? Então, que isso fique muito claro. Também não estou dizendo com isso que é errado você contar o seu testemunho pessoal, desde que você faça a distinção entre o seu testemunho pessoal e o testemunho salvífico de Jesus Cristo. Mas pastor, eu me lembro que quando eu conheci uma menina, eu contei meu testemunho, foi tremendo, ela salvou. Então, tá bom, a evangelho segundo o irmão falando de tal. Que foi o testemunho dela, e não de Jesus que salvou. O evangelho, o testemunho de ninguém salva. O único testemunho que salva é o de Jesus Cristo. A menos que a gente esteja bastante equivocado sobre as asseverações claras da palavra de Deus a respeito de quem é que salva. Só que a gente vive hoje um sexto sola, que é o solos testemunhos. Então as pessoas querem só contar testemunho eletrizante, de coisas impactantes, e muitas vezes se esquece que o testemunho que salva é o testemunho de Jesus Cristo. Você pode utilizar o seu testemunho como uma ponte para falar do testemunho de Jesus. Você pode falar do testemunho de Jesus e depois ilustrar como os resultados desse testemunho que salva de Jesus transformou a sua vida, mas sempre lembrando o que é o seu testemunho e o que é o testemunho que salva. O testemunho que salva é o testemunho a respeito de Jesus, não o meu e o seu. De modo que não há base nenhuma na Bíblia em achar que você contar o seu testemunho vai salvar as pessoas. Porque não é a sua vida transformada que é a boa notícia que Jesus veio trazer. A boa notícia que Jesus veio trazer é que Ele veio trazer salvação. Porque senão a pessoa vai lá, porque você recebe uma bênção e encontra, eu vou lá para receber, será que é isso? Mas eu não estou interessado no que Deus tem para mim, estou interessado no que Ele tem que fazer para mim. Não é necessariamente isso que eu estou querendo afirmar, embora isso possa resultar, uma distorção a respeito do Evangelho, pode resultar numa espécie de barganha, de você querer Deus só por aquilo que Ele pode lhe oferecer. Isso. Ah, entendi. Entendi agora. Entendi. O que a irmã está dizendo assim, muitas vezes a gente dá o nosso testemunho pessoal e isso pode criar uma espécie de barganha com o próprio Deus. Porque você diz assim, Jesus me curou, eu estava na beira do leito de morte, e você está compartilhando isso com a pessoa acha, o evangelho é isso, é? Oxe, eu estou meio doente, eu quero. Ou seja, ele não quer Jesus, porque Jesus veio trazer a salvação e reconciliar o homem com Deus. Ele quer Jesus porque Jesus vai dar algum tipo de bênção temporal. Então, realmente, nesse sentido, o testemunho pode até criar uma espécie de barganha entre aquelas pessoas que acham que são salvas e as pessoas que realmente estão compartilhando de modo errado o Evangelho. Então, a gente tem que ter cuidado. Quando você for evangelizar, nunca esqueça de falar do Evangelho de Jesus. Que interessante. Você vai evangelizar, lembre-se, fale do Evangelho de Jesus. Nem esqueça da lei. Exatamente. E nem esqueça da lei. Porque lembre-se, embora todo ser humano tenha a norma da lei gravada no coração, o ser humano tenta suprimi-la. Então é necessário que a gente utilize a clareza da lei que está na Bíblia
para tentar lidar com esse ser humano rebelde, que está distante de Deus. Tá bom? Então, quando a gente for evangelizar, a gente tem que pegar a lei de Deus e, como um bastão, bater na pessoa. Pá, pá. Dizer: você é pecador, você quebra a lei de Deus, você é transgressor, você necessita de salvação, você não é tão bom como você pensa que é. Eu me lembro que eu estava levando um passageiro e o passageiro não estava com o dinheiro todo da viagem. No final da viagem ele disse isso. Aí ele disse: olha, me mande o Pix aí que eu mando para você depois amanhã. Eu disse: amanhã, meu irmão? Ele falou: foi uma viagem contigo agora. Ele: você não confia em mim, não? Eu disse: não confio, não. Sejamos sinceros. Só que eu já tinha passado por outras experiências que já estava claro que muitas vezes a pessoa dá calote. Além disso, a Bíblia deixa claro que o homem não é confiável. Mas tudo bem, isso não significa dizer que todo homem é um perverso que vai lhe enganar. Mas você não pode ter a sua confiança depositada no homem. Ele pegou e fez assim: me dê aí seu Pix. Ele anotou, mandou uma mensagem para mim no celular e disse: eu vou provar para você que você tem que confiar na humanidade. Ele vai mandar um Pix para mim. Eu disse: meu irmão, a humanidade é muito boa, viu? Uma coisa que eu tenho que confiar é na humanidade. Ou seja, ele tinha uma ideia completamente errada do que é o ser humano. Sei que nem todo descrente é um demônio, embora seja filho do demônio. O próprio Paulo vai dizer isso, né? Que eles são filhos da ira, são filhos da perdição. Então, embora nem todo o descrente seja um demônio, ou seja, tudo que ele faz é errado, a gente também não pode cair no extremo oposto de achar que o ser humano é um ser... Olha que natureza humana. Hoje, às vezes a gente vê uma pessoa se dedicando a outra, salvando um vizinho, uma criança. Eu acredito muito na humanidade, é por isso que eu ainda acredito na humanidade. Então a gente tem que entender que, ainda que o ser humano tenha caído em pecado, ele não está completamente corrompido. Ele pode fazer ações horizontalmente boas. Horizontalmente, entre seres humanos, ele pode fazer coisas boas. Mas nunca um ser humano que é descrente, ele pode fazer algo que agrada ao Senhor. Pense, por exemplo, só para abrir mais um parêntese dentro de parênteses. Pense, por exemplo, você tentando aconselhar uma pessoa que está passando por dificuldade e que não é crente. Como é que você aconselha essa pessoa? Você diz: ama o seu marido, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz aquilo outro. Aí você sai, aí você vai compartilhar com a pastor, disse ela que tem que amar, tem que se dedicar aos filhos, que tem que priorizar a casa, disse isso daí tudinho. Meu irmão, mas ela é descrente? Mas eu disse tudinho. Eu joguei a lei de Deus. Certo, mas como é que uma descrente pode cumprir a lei de Deus? Você deu a lei, meu irmão, tudo bem, ótimo. Todo mundo tem que ter a lei mesmo. Mas você foi para o segundo passo, de dizer que qualquer pessoa sem Cristo não tem como cumprir a lei de Deus de modo a agradar o próprio Deus. Então a gente se esquece muitas vezes que o incrédulo ele é incapaz de cumprir as ordenanças do Senhor de modo que possa agradá-lo. Ele pode cumprir a lei meramente para não perder o marido, meramente para não ver os filhos na droga, mas nunca com o objetivo correto, que é honrar a Deus. Então, mesmo quando você está aconselhando uma pessoa incrédula, o aconselhamento pressupõe a ideia de evangelização. Porque você tem que mostrar para aquela pessoa com quem você está evangelizando, que é descrente, que todas as coisas boas que você está dizendo a ela: olhe, ame seu marido, cuide dos seus filhos, priorize o seu lar, dedique-se a Deus. Tudo isso você pode falar e é bom e é correto. Mas você tem que dizer que ela é incapaz de fazer isso. Senão ela pode se iludir e achar que pode cumprir a lei de Deus sem Jesus. Puxa, mesmo, tem que fazer isso daí mesmo. Minha irmã, você tem uma palavra, você é abençoada, viu? Essa palavra veio ao meu coração. Pronto. E ela agora vai cumprir a lei de Deus sem precisar de Jesus. Pior, né? Como é que uma pessoa pode cumprir a lei de Deus sem precisar de Jesus? A lei de Deus é para levar as pessoas a Jesus e não para afastá-las de Jesus. Se você só oferece a lei de Deus no aconselhamento para uma pessoa que é incrédula, lembre-se, uma pessoa que é incrédula, que não é habitada pelo Espírito Santo,
Se você só oferece a lei, instruções que são corretas, mas não oferece a solução para essa pessoa que é incapaz de cumprir essa lei, você está subentendendo para aquela pessoa que ela tem capacidade de fazer por si mesma sem necessidade de Jesus. Para um crente você pode chegar assim, um irmão está brigando com a esposa, meu irmão, trate bem a sua esposa. A Bíblia diz que você tem que ter uma palavra saborosa, uma palavra que seja boa ao paladar, porque a palavra irritada suscita a ira, mas a palavra branda, ela afasta o furor. Para um crente você pode falar isso, porque o crente é habitado pelo Espírito Santo. Então ele, revestido pelo Espírito Santo, ele pode cumprir aquelas palavras que você, aquela lei que você ofereceu para ele. Mas o incrédulo não pode. Ou será que pode? Será que o incrédulo pode cumprir a lei de Deus? Se o incrédulo pode cumprir a lei de Deus sem ter Jesus e sem ser habitado pelo Espírito, não necessita mais de Jesus. Jesus veio para quê? Deu para entender meu ponto aqui? Então todo aconselhamento com uma pessoa incrédula deve necessariamente levar à evangelização. J. Adams, em um dos seus livros, diz assim: claro que se uma pessoa tiver para matar um filho, você diz assim, não mate, que isso é errado. Aí você não vai abrir um discurso evangelístico. Ela está querendo matar a mulher. Calma, porque as boas novas de Jesus diz que o reino de Deus é chegado entre vós. Arrependei-vos e crede. E esse reino de Deus é algo que já foi prometido lá por Isaías. Então você vai dar imediatamente aquilo que pode solucionar algo muito grave no momento. Mas à medida que aquilo ali, aquela situação extrema, foi solucionada, você tem que ensinar para ela o Evangelho de Jesus. Certo? Então, em certas situações bem específicas, só a lei é para você tentar mitigar um mal extremo. Uma pessoa que está querendo se matar, uma pessoa que está querendo matar outra pessoa. Certo? Então, nesses casos, você tem que agir rápido com a lei de Deus. Mas à medida que aquilo ali foi passando, você tem que oferecer o Evangelho para essa pessoa para ela entender que aquela lei só conseguiu lidar com aquele problema imediato, mas não com a raiz do pecado no seu coração. Tá bom? Resumindo tudo que eu falei na aula passada, lei é tudo aquilo que Deus exige de mim e de você. Evangelho é tudo aquilo que Deus nos oferece em Jesus Cristo para nos salvar. Tá bom? Então, quando for evangelizar, lembre-se dessas distinções. Evangelho é o testemunho dos feitos de Jesus em favor de pecadores. Não é o meu testemunho. Lei é aquilo que Deus exige de mim e você, porque somos suas criaturas e devemos nos submeter à sua autoridade. Entretanto, não conseguimos cumprir essa lei. Isso. Vai com truculência, né? Truculência, ou também passa a impressão de superioridade, né? Isso. Se a gente tivesse um nível superior, Isso. assim, e que aquela pessoa ali é que tal, quando na realidade se somos salvos justamente por causa da graça. Isso. Essa observação é importante, porque muitas vezes a gente viu um certo tipo de evangelismo muitos anos atrás. Ainda hoje, mas muitos anos atrás isso era muito mais claro. As pessoas evangelizavam a outra pessoa, era claramente aquela pessoa é superior e você é inferior. Agora chegava no metrô e você é cachaceiro, você está fumando aí, está com a chupeta do capeta. E começava, veja, tudo que ele está falando está certo. Mas a maneira como ele está transmitindo ali é uma maneira como se ele tivesse autoridade para falar, porque ele é muito bom. E aquelas pessoas são inferiores. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não se colocar numa posição que a gente acha que está acima das outras. Não está. E ainda tem outro problema também, mas ainda tem o problema da pessoa apenas. Ela disse que a pessoa poderia se converter por causa da bênção. Mas a pessoa poderia se converter única e apenas por causa do medo do inferno. Isso. E esse terrorismo, e a pessoa, porque você se converteu? Isso. Não, porque eu amo a Deus. Isso.
Veja, muitas vezes, eu só vou fazer um apontamento, está certo no que você está falando, presbítero Adilson, mas eu quero fazer só um apontamento. A gente tem que entender que o inferno realmente Jesus utilizou como uma maneira de nos afastar desse lugar de tormento. Ele usa as imagens do inferno para dizer assim, não vá para lá, aquilo é muito ruim. Entretanto, a gente não só quer a salvação por causa disso. Jesus nunca apresentou o Evangelho, simplesmente a salvação, como um escape do inferno. É também isso, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Alguém já disse que se Deus não estivesse no céu, o céu não faria sentido nenhum. Então não é só simplesmente você se livrar de um tormento. É você estar eternamente na presença de Deus. Isso é o que é mais importante. Mas a gente não deve se esquecer que realmente o inferno foi falado por Jesus como um modo de amedrontar as pessoas para a realidade do sofrimento eterno, para que eles possam se desistir desse caminho de morte e possam vir para um caminho de vida. Claro que ele não só diz assim, o inferno é esse aqui, é um tormento. Ele vai falar muito mais sobre o reino de Deus, que é o reino de paz, de justiça. Que o reino de Deus, ele vai contar várias parábolas sobre o reino de Deus. Que o reino de Deus é como um joio trigo. Que o reino de... Tudo isso para mostrar a importância desse reino de Deus. Como é bom estar dentro desse reino. Mas essas duas verdades devem andar juntas. Jesus, mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia, falou sobre o inferno. Entretanto, o inferno não era simplesmente a mensagem única de Jesus para amedrontar as pessoas e as pessoas correrem para Deus e pronto. Porque na mensagem de grande parte dessas pessoas, antes eu andava muito de metrô, e a mensagem era basicamente inferno, e alguma coisa assim, vai para ser salvo. Mas era inferno o tempo todinho. Então era muito mais uma forma de amedrontar do que uma forma de lhe religar com Deus. Certo? Então a gente tem que ter esse cuidado para não cair nem no extremo, nem achar que o inferno, não, a gente pode falar só do reino de Deus e não fala do inferno, não. Aí Jesus gastou todo o tempo falando do inferno, porque é necessário também. Mas a gente não deve ser um crente de uma nota só inferno, só reino de Deus. As duas coisas devem estar contidas na mensagem que a gente proclama. Veja, irmãos, que com isso a gente também entende que muitas vezes a forma que a gente evangeliza as pessoas está completamente equivocada. A gente acha que evangelizar é estar com a Bíblia debaixo do braço e falar um bocado de coisa que vem no coração. Jesus botou isso no meu coração, ele começa a falar. Aí saiu de lá, vai para casa, volta, evangelizei. Tem que entender o que é evangelização. Evangelização é falar do testemunho, das obras e dos feitos de Jesus em favor de pecadores. Evangelização pressupõe que uma pessoa precisa ser salva. Salva de quê? De ser um transgressor da lei de Deus, de ser um quebrador da lei de Deus. Então, duas coisas importantíssimas e indispensáveis na evangelização. É você falar da lei, você é um pecador, você está distante de Deus. Ah, mas eu cultuo a Deus aqui dentro de casa, eu tenho Deus no meu coração. Então você tem que mostrar para aquela pessoa que ela não tem Deus no coração dela de jeito nenhum. A lei de Deus não diz isso não. A lei de Deus diz outra coisa. E você vai tentar mostrar como a lei de Deus mostra que ele é um pecador que necessita de salvação. Você entendendo que disse o suficiente para ele compreender que ele é um perdido, aí você apresenta a salvação para ele. Você apresenta a boa notícia para ele. Você apresenta o final feliz para aqueles que estão em Cristo. Aquele final feliz para aqueles que estão em Cristo. Bom? Alguma dúvida até aí? Então, quando forem evangelizar, tentem fazer essa distinção. Deixa eu passar aqui. Todo mundo entendeu direitinho? A gente falou muita coisa, mas deu para entender o que seria o evangelho e o que seria a lei. Quando vocês forem evangelizar, vocês têm que fazer essa distinção. O seu testemunho pessoal não é evangelho. Por mais impactante que ele seja, ele não é o evangelho. Acho que a gente tratou sobre isso na semana passada. Então vamos ver aqui, pregando Cristo a partir do Decálogo. Como os 10 mandamentos estão relacionados ao Senhor Jesus Cristo? Jesus disse assim, no caminho de Emaús. Vocês lembram? Quando estavam 2 discípulos conversando entre si, Jesus aparece. Chega um momento que ele diz:
E ele falava a respeito de tudo que tinha sobre ele mesmo na lei, nos escritos e nos profetas. É na lei, nos salmos e nos profetas. O que é que Jesus estava dizendo? O que é que Lucas estava dizendo ali ao narrar essa história? Que todo o Antigo Testamento, Jesus estava dizendo que falava a respeito dele. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que entender que o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. De modo que a gente não pode ler um salmo, ou pregar um salmo, melhor dizendo. A gente não pode pregar um salmo e simplesmente terminar o salmo e esse salmo não tem nada a ver com Jesus. Não parece. Jesus disse que todo o Antigo Testamento fala a respeito dele. Você termina o sermão do Antigo Testamento e não teve nada de Jesus. Pode. Então, todo o Antigo Testamento, Jesus vai dizer, fala a meu respeito. A gente tem que procurar, existem formas de procurar Jesus no Antigo Testamento, mas todo o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. O próprio Jesus disse isso, que na lei, nos profetas e nos salmos, ele discorria sobre tudo que tinha na lei, no profeta e nos salmos a respeito de si mesmo. Ele vai dizer lá em Lucas capítulo número, não sei se é 22 ou é 24, que seja 24, mas enfim, é lá no caminho de Emaús. Bom? Oi? Não, é Lucas. É Lucas, é no finalzinho. Só não sei se é o capítulo 22 ou 24. Mas é no caminho de Emaús. Vamos lá. Como o Antigo Testamento, então, no caso aqui, o primeiro mandamento está conectado ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro mandamento nos ensina a adorar Jesus como único Senhor, Salvador e Mediador. O que é que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, o que esse mandamento está dizendo é: me adorem só a mim e mais ninguém. Não é isso? No Novo Testamento, esse mandamento está conectado à adoração ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro mandamento, então, fala a respeito de adorar a esse Salvador, a esse Mediador e a esse Senhor. Abram aí em Atos, capítulo de número 4, verso 12. A gente já mencionou esse texto. E 1 Timóteo, capítulo 2, e verso 5. Atos, capítulo 4, verso 12, e 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Isso. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja, isso é um chamado à adoração a Jesus. Não só a confessar que Ele é o único caminho de salvação, mas um chamado a adorar Jesus. Se só está dizendo que debaixo da terra só Ele é o único caminho, então quem é que a gente deve adorar? Então o texto está conclamando, só há um único caminho de salvação debaixo da terra, debaixo dos céus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então isso é motivo da nossa adoração. Isso é motivo de nós cumprirmos o primeiro mandamento adorando a Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então veja que esse texto fala da mediação de Jesus. Se Cristo é o único mediador, a quem nós devemos adorar? Eu adoro ao Pai mediante as ações intercessoras de Jesus, como nosso único mediador. O segundo mandamento. No segundo mandamento, Jesus é a única perfeita imagem de Deus. Nossa devoção a Ele exclui a adoração de qualquer outra imagem. Eu acho que esse mandamento foi o mandamento que a gente esqueceu de mencionar aqui, o segundo mandamento, que não farás imagem de escultura. Então o segundo mandamento diz assim, nós não devemos fazer imagem de escultura. Por quê? Porque Deus ele não está atrelado à sua essência à criação. Então na criação não existe nada que seja identificado com o próprio Deus. Entretanto, o segundo mandamento diz que você não deve fazer imagem.
Mas, quando a gente chega no Novo Testamento, a única imagem visível que se tem de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Lembra que Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E o que é que Jesus diz? Quem lembra? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus era a representação visível do Deus invisível. Porque quando ele se encarnou, ele tomou forma humana. Certo? Então o segundo mandamento está dizendo para você não fazer nenhuma imagem. A única imagem de Deus que existe na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Ele? Isso. Bem chocante, né? Porque devido à ideia de que esse Deus é um Deus que é espírito, não tem corpo, como é que pode Jesus ser Deus? Então ele não entendia a revelação da encarnação, né? Que Deus ele tomou a forma humana. Ele habitou em forma humana. Por isso que Deus agora tem uma representação visível. Então, se queremos cumprir o segundo mandamento, devemos adorar aquele que é a única perfeita imagem do Deus invisível, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, nossa devoção a Ele, a Jesus, exclui a adoração de qualquer outra imagem. Alguma dúvida tem aqui? Terceiro mandamento, que fala de não tomar o nome do nosso Deus em vão. Jesus é o nome de Deus, o nome ao qual todo joelho se dobrará. Então vocês lembram daquela passagem de Filipenses, né? Que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom? Então, eu vou falar isso mais na frente, mas todo mandamento negativo tem embutido uma afirmação positiva. Todo mandamento positivo tem uma afirmação negativa embutida. O que é isso? Dos 10 mandamentos, 8 diz não. E só 2 começa dizendo faça isso. Os outros diz não faça isso. Mas todo mandamento que diz não, está subentendido implicitamente, não é só não fazer. Você tem que fazer coisas a respeito desse mandamento. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente não deve matar. Mas no mandamento não matarás, está implícito o promover a vida. Se você nunca matou ninguém, mas tem uma pessoa que é pobre ao seu lado, e ela está mendigando, morrendo, de frente da sua porta, você não faz nada, você está fazendo o quê? Matando. Mas você fez alguma coisa contra ela? Você não promoveu a vida dela. Você tinha os recursos que Deus lhe deu para ajudar aquela pessoa e não ajudou. Então o mandamento não matarás não é tão simplesmente você deliberadamente tentar tirar a vida da pessoa. Aquela pessoa está na minha casa, está fazendo coisa ruim comigo, não, vou comprar mais coisa para casar, não. A pessoa fica morrendo, definhando de fome dele. Não é só isso, é promover a vida. Ele não está só se dizendo não mate, mas ele está dizendo o contrário disso. Não mate, pelo contrário, comece a promover a vida, a boa saúde. Então tudo aquilo que tem a ver com promover a boa vida. Cuidado com os chamados esportes radicais, né? Você está arriscando a sua própria vida. Está lá fazendo os esportes, muito massa, adrenalina danada. Em nome da adrenalina, está botando a vida dele em risco. Então você tem que aconselhar a pessoa a promover a vida e não se colocar em risco, tá bom? Deu para entender aqui o que eu disse? Todo mandamento que diz não, implicitamente está dizendo o quê? Faça isso. Não é só não fazer. Você tem que fazer coisas que promovam esse mandamento. O não matarás está dizendo não mate, não faça nada que prejudique a sua vida. Pelo contrário, faça coisas que promovam a sua vida e a vida do seu próximo. Certo? Isso é a hermenêutica dos 10 mandamentos. Todo mandamento que diz não está implícito um sim, faça essas coisas. E todo que começa afirmando sim, faça isso, está dizendo também não deixe de fazer certas coisas. Bom? Por que isso é importante? Porque esses mandamentos aqui estão sendo colocados de uma forma positiva. O mandamento que está dizendo não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, está dizendo em outras palavras o quê? Promova o nome de Deus, honre o nome do Senhor, faça com que as suas palavras que falem a respeito do Senhor sejam palavras que realmente o glorifiquem, não sejam palavras tolas. Então não é só não tomar o nome de Deus em vão,
é tomar o nome de Deus de uma maneira correta. Não falar nem o nome de Deus. Aí o cara passa a vida todo dia não fala o nome de Deus de maneira nenhuma, porque não quer tomar o nome de Deus em vão. Mas não é só não tomar o nome de Deus em vão, é promover corretamente esse nome. É evangelizar. Quando você está evangelizando, você está fazendo o quê? Cumprindo o terceiro mandamento, que fala a respeito do quê? De promover o nome de Deus. Esse Deus é um Salvador. Esse Deus nos tira da idolatria. Esse Deus nos tira do lamaçal do pecado. Então você está promovendo e honrando o nome desse Deus. Certo? Então no terceiro mandamento, Jesus é o único nome de Deus, o nome pelo qual todos no joelho se dobrarão. Quarto mandamento. No quarto mandamento, que é lembra-te do dia de sábado para o santificar, que fala do descanso, certo? Diz assim: Jesus é o nosso descanso sabático. Na sua presença, deixamos nossos deveres diários e ouvimos a sua voz. Ele é o único Senhor do sábado também, aquele que tornou o sábado o seu próprio dia do Senhor. No quarto mandamento, Jesus é visto de algumas perspectivas. Nós entramos no descanso salvador de Deus. A gente estava farto dos nossos pecados. Lembra que o Senhor Jesus diz isso? Vinde a mim todos vós que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Dentro desse contexto que Jesus está proferindo essas palavras, ele está falando do que no contexto? Na discussão do sábado com os fariseus. Então, na discussão do sábado, que é o quarto mandamento que ele estava tendo com os fariseus, ele pega e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu trago para vocês o verdadeiro descanso, que esses judeus aí tentam interpretar tudo errado. Eu trago descanso para vocês. E que descanso é esse que Jesus está falando? Do descanso salvador. Você estava farto dos seus próprios pecados que lhe deixavam abatido, que lhe deixavam, posso dizer, sobrecarregado. Então você tinha uma carga muito pesada nas suas costas. E Jesus diz: vinde a mim, eu vou trazer descanso para vocês. Mas não é um descanso meramente semanal, é um descanso salvador, é um descanso eterno. Então Jesus, ele é o sábado, quando ele se apresenta como o Salvador que traz descanso a almas abatidas e fartas. Então o sábado do quarto mandamento fala a respeito do quê? Do sábado soteriológico, do sábado da salvação que Cristo veio trazer. Mas não só isso. O sábado que Jesus veio trazer também é um sábado que muda o dia de adoração. O dia de adoração que anteriormente era o sábado, o sétimo dia da semana, agora torna-se o primeiro dia da semana. A palavra sábado significa o quê? Quem sabe? Descanso. O descanso se dava no sétimo dia. Com a ressurreição de Jesus Cristo, o descanso dos crentes se dá agora quando? No primeiro dia da semana. Quando Jesus ressuscita, ele então concretiza a sua obra de trazer descanso para aqueles que são seus. Então, o dia de você adorar junto com o povo de Deus passa a ser o primeiro dia da semana. Mas não só isso. Ele traz também o que é chamado de descanso escatológico. Hebreus vai falar sobre isso, eu não tenho tempo para falar aqui. Mas Hebreus diz que ainda resta um descanso. E esse descanso que Hebreus está falando, Hebreus capítulo 4, se não estiver enganado, é muito provavelmente o descanso dos últimos dias. Veja, Jesus, ele nos salvou, mas ainda nós precisamos ser salvos. Por isso que a Bíblia fala de salvação. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo quando Jesus trouxe o descanso para a minha vida e me deu a salvação. Eu estou sendo salvo à medida que a obra de santificação do Espírito está me moldando à imagem de Jesus. E eu serei salvo porque só no último dia eu estarei com o Senhor e com os nossos irmãos para todo sempre no novo céu e na nova terra. Ali é a concretização da salvação. Então há um sentido em que nós ainda não somos salvos. Ou seja, nós não somos completamente salvos do nosso pecado. Deixa eu colocar direito, né? Salvos dos nossos pecados cotidianos.
Ainda somos assolados por esses pecados. Ainda caímos em pecados. Mas haverá um dia onde esses pecados diários e cotidianos serão completamente eliminados. Bom? Quinto mandamento. No quinto mandamento, honramos a Jesus, o qual nos restaura a família divina, ao se submeter inteiramente à vontade do Pai. O que é que o quinto mandamento nos ensina? Honra teu pai e tua mãe. Mas no quinto mandamento está falando de honrar as autoridades constituídas. Ali sendo representando pai e mãe. Mas está embutido ali todas as autoridades constituídas por Deus. Bom? Então, nós observamos Jesus no quinto mandamento à medida que nós entendemos que ele se submeteu à vontade do Pai para me inserir na família do próprio Deus. Então Jesus é honrado no quinto mandamento quando nós entendemos que ele é aquele que nos coloca na família do próprio Deus, do qual passa a ser o nosso Pai. No sexto mandamento, nós o honramos como nossa vida, o Senhor da vida e aquele que deu a sua vida para que pudéssemos viver. Bom, o sexto mandamento fala sobre o quê? Não matar. Mas veja como esse sexto mandamento é transformado no caráter de Jesus em algo que promove a vida. No quinto mandamento, Deus está dizendo, promova a vida. E Jesus faz exatamente isso. Ele promove, ele traz salvação, ele traz vida eterna. No sétimo mandamento, nós honramos Jesus, como nosso noivo, o qual se deu para nos purificar, para fazer de nós sua noiva pura e sem mácula. Nós o amamos como nenhum outro. O sétimo mandamento diz o quê? Não adulterarás. Mas quem é o nosso verdadeiro esposo? Quem? Jesus. Então o sétimo mandamento nos fala do verdadeiro noivo, do verdadeiro marido, do verdadeiro relacionamento, que o casamento é apenas uma figura. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, que o casamento é uma ilustração do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então no sétimo mandamento observamos Jesus Cristo nesse sétimo mandamento, à medida que somos fiéis a Ele como nosso verdadeiro noivo, como nosso verdadeiro marido e esposo. Oitavo mandamento, honramos a Jesus como a fonte de nossa herança, como aquele que provê tudo o que seu povo precisa neste mundo e no porvir. O oitavo mandamento diz, não furtarás. Claro que a gente não precisa furtar. A gente já tem o maior bem precioso que eu e você poderíamos ter, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele várias vezes nos recomendou, até pelas suas parábolas, a parábola da pérola de grande valor e a parábola do tesouro escondido. Vocês lembram? Tinha um cara que ele soube que tinha um tesouro numa casa. O que é que ele faz? Vende tudo que tem para comprar aquele terreno. É isso que Jesus é para a nossa vida. O reino que ele trouxe é isso, é a coisa mais preciosa que eu e você precisamos. Logo, não precisamos furtar. Nono mandamento, nós o honramos como verdade de Deus, no qual todas as promessas de Deus são sim e um amém. Então, nas promessas de Deus em Jesus, ele tem um sim e um amém. Por fim, no décimo mandamento, nós o honramos como nossa suficiência completa, para satisfazer as nossas necessidades externas e os desejos renovados do nosso coração. Nele podemos estar contentes com o que temos, grato pelos seus dons presentes e futuros. Alguma dúvida? Você está ali? Vai, senta ali. Vai para lá. Uma olhada. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida a respeito do que nós tratamos? Então acho que no próximo encontro a gente vai falar sobre a hermenêutica, como interpretar corretamente os 10 mandamentos, tá bom? Vamos orar então a Deus, pedindo a sua bênção para esse estudo que nós temos. Obrigado, Pai, por esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Te pedimos que Tu nos ajude a podermos distinguir bem a lei do Evangelho, Pai, para que não confundamos
nosso testemunho pessoal, um testemunho salvador e ímpar do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a apresentarmos a lei com graça e amor, Senhor, para que à medida que apontamos os pecados dos outros, nós não nos coloquemos, até de modo inadvertido, como superiores a eles, Pai. Nos ajuda, Senhor, a podermos entender que somos um mendigo ajudando outros mendigos a como encontrar o pão, Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.